Bom, gente, a aula de hoje será sobre leis de Kirchhoff, tá ok? Nós veremos aqui a primeira lei de Kirchhoff e a segunda lei de Kirchhoff, a aplicação das leis de Kirchhoff em um circuito gerador-receptor, regras e exemplo, tá ok? Bom, a primeira lei de Kirchhoff diz o seguinte: a soma das correntes de saída é igual à soma das correntes de entrada. Então, o que acontece, gente? Eu tenho aqui o meu nó, tá certo? Esse aqui é o meu nó, né? Está aqui no meu circuito. E eu tenho uma corrente de entrada, tá certo? E essa corrente de entrada se divide em outras duas correntes. Então, o que acontece? A corrente do nó é igual a I1 mais I2. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Eu tenho, por exemplo, 6 amperes desse lado. Tá ok? Bom, se eu tenho 6 amperes desse lado, né? Se eu tiver 2 amperes em I1, I2 terá quantos amperes? 4 amperes. Tá certo, gente? Belezinha? Bom, em um exercício, se você conhece a direção real da corrente, é sempre importante você escolher essa direção, né? Isso facilita, né, muito a resolução do exercício. Bom, segunda lei de Kirchhoff, a lei das malhas ou a lei do circuito. Então, uma malha é quando você tem o quê? Quando você tem um circuito, belezinha? Então, tá aqui o seu circuito, tá certo? Bom, e o que diz a lei das malhas, ou a segunda lei de Kirchhoff? A soma das diferenças de potenciais em uma malha fechada é igual a zero. Então, o que acontece? Você tem diferenças de potenciais em um circuito. Essas diferenças potenciais podem ser o quê? Geradores, receptores, elementos resistivos. Bom, gente, pela conservação da energia, nós teremos o quê? Que a energia que é aplicada no circuito, em termos de diferença de potencial, né, ela tem que se conservar, tá certo? Então, o que eu forneço para o circuito tem que ser igual ao que eu uso pelo circuito, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, eu ofereço para o circuito 10 volts, tá certo? Eu tenho aqui um gerador, né? Eu tenho uma queda de tensão de 4 volts, tá certo? Tem uma queda de tensão de 4 volts devido a um elemento resistivo. Aqui eu tenho um receptor, né, onde eu tenho aqui menos 5 volts. E eu tenho mais um elemento resistivo que tem uma queda de tensão de 1 volts. Bom, gente, olha só, pela lei de Kirchhoff, o que acontece? Né? Aliás, estou usando já a lei de Kirchhoff, não é isso? Porque eu tenho 10 volts aqui, tá certo? Usei menos 4 em um elemento resistivo, menos 5 em um receptor e menos 1 em um outro elemento resistivo. Então, olha só, menos 4 volts, menos 5 volts, menos 1 volt, é uma queda de tensão de 10 volts. Tá certo, gente? Está aqui uma queda de tensão. 10 volts menos 10 volts, tá certo? É igual a zero, como diz a segunda lei de Kirchhoff, tá certo? Bom, quando eu estou fazendo exercícios sobre malhas, é importante conhecer o sentido da corrente. Quando eu não conheço, eu escolho uma direção arbitrária. O que vai acontecer é que o valor da corrente elétrica muitas vezes pode dar sinal negativo. É só inverter, né? Se os cálculos estiverem corretos, não terá problema nenhum. Bom, gente, vamos ver uma aplicação da lei de Kirchhoff aqui, né? Nós temos aqui um circuito gerador-receptor, tá certo? Então, nós temos a seguinte configuração. Nós temos aqui 12 volts, que é o meu gerador, né? Por que ele é meu gerador? Porque ele tem a maior tensão aqui no circuito. Eu tenho uma queda de tensão, né, isso, relacionada aos 4 ohms desse resistor. Como é que eu calculo a queda de tensão? Bom, vou usar a lei de Ohm. Então, eu tenho menos 4 vezes I, resistência vezes a corrente elétrica. Bom, eu tenho um outro elemento aqui que é um receptor, tá certo? Como ele é um receptor, né, nós temos aqui a força contra eletromotriz é igual a menos 6 volts, tá certo? E eu tenho aqui um outro elemento resistivo, né, um outro elemento resistivo de 2 ohms, tá certo? Então, a minha queda de tensão aqui será menos 2I. Bom, gente, vamos aplicar a lei de Ohm. A soma dos elementos de um circuito tem que ser igual a zero. E vamos fazer o quê? E vamos descobrir a corrente que atravessa o circuito.
como pede aqui o exemplo. Observem, gente, nós seguimos a regra, né? Olha só, do potencial negativo para o potencial positivo, o potencial aumenta, né? Do positivo para o negativo, o meu potencial diminui, não é isso? E no percurso, né, quando eu tenho elementos resistivos, o meu potencial diminui. Isso aqui é muito importante, termos isso aqui em ideia, facilita a nossa vida. Bom, então vamos resolver, né, o nosso problema. 12 volts menos 4I menos 6 volts menos 2I é igual a zero. Gente, uma equaçãozinha do primeiro grau. 6, 12 menos 6 é igual a 6. Menos 4 menos 2I menos 6I. Bom, gente, a corrente elétrica que passa pelo circuito é de 1 ampere. Bom, logo, né, quais serão as minhas quedas de tensão? Eu terei aqui menos 2I, então a minha queda de tensão é de menos 2 volts, tá certo? E aqui eu tenho menos 4I, a minha queda de tensão é menos 4 volts. Bom, eu coloquei um gráfico aqui, tá certo? Né? Esse gráfico é um gráfico de DDP, né? É um gráfico de DDP, né? DDP, corrente elétrica, para a gente entender as quedas de tensão. Bom, então tá lá, minha corrente é igual a zero, tá certo? E eu tenho o quê? Eu tenho 12 volts aqui. Bom, aí passei pelo resistor de 4 ohms, houve uma queda de 4 volts. Então, quanto que resta, né? Quanto que resta de voltagem, né? 8 volts, certo? Porque eu tive uma queda de menos 4 volts. Bom, aí passei pelo receptor, tá certo? Então, 8 volts menos 6, eu tenho 2 volts ainda para consumir, que é o que foi consumido pelo nosso elemento resistivo, não é isso? E depois ele volta para o gerador, não é isso? Com potencial igual a 0 volts. Tá ok, gente? Bom, vamos fazer algumas considerações relacionadas à escolha do caminho, né? A escolha do caminho da corrente elétrica. Gente, observem muito bem isso daqui, porque pode causar alguma confusão quando escolhemos aí, né, não de maneira errada, mas quando não sabemos interpretar o que está acontecendo. Vamos aplicar a lei de Kirchhoff, gente. Então, olha só, eu tenho aqui o meu sentido real da corrente, que está em azul, tá certo? E meu sentido, né, deixa eu até apagar aqui, ó, colocar em azul também para facilitar nossa lembrança aqui, ó, né? Então tá aqui, opa, né? Então olha só, o sentido real da corrente em azul, né? E aqui nós temos o sentido escolhido, né, que é um vermelho, né? Vamos dizer assim que é vermelho. Bom, gente, olha só, eu saí do potencial A, tá certo? Eu saí do potencial A, né? Quero saber a diferença do potencial A entre o potencial B. Então, parti do potencial A, tá certo? Passei por um gerador do negativo para o positivo. A minha diferença de potencial é positiva. Então, a minha diferença de potencial mais a força eletromotriz do gerador é igual a zero. Bom, resolvendo essa equação, eu tenho que a diferença de potencial entre A e B é menos o quê? Menos a força contra a eletromotriz. Ah, professor, isso não faz muito sentido, porque o gerador, ele tem potencial negativo. Gente, é só a gente mudar o nosso referencial, tá certo? Então, nós temos o quê? Se nós fizermos a diferença de potencial entre B e A, nós voltamos a ter o quê? A diferença de potencial do gerador, ela é positiva. Mais um exemplo, vamos ver o que acontece se nós escolhermos, né, isso, a corrente do lado contrário, tá certo? Então nós temos aqui o potencial de A menos o potencial de B, né? Eu quero saber a diferença de potencial entre A e B. Eu passei por um receptor, então pelo receptor eu passo do positivo pelo negativo, eu tenho uma queda de tensão, e isso é igual a zero, lei de Kirchhoff. Se eu passo, né, o meu elemento
para o outro lado, a minha diferença de potencial ela é o quê? Positiva, a diferença de potencial entre A e B. Agora, para ter coerência, tá certo? Eu tenho o quê? Que a diferença de potencial entre B e A é igual a menos, né, E. No caso, E'. Esqueci de colocar aqui, vou colocar, né, porque é minha força contra a eletromotriz aí, tá certo? Bom, no meu resistor, gente, é basicamente a lei de Kirchhoff. A diferença de potencial entre A e B, eu tenho aqui a minha queda de tensão, tá certo? Está negativa, passa para lá o quê? Positiva. Ah, professor, e se em algum valor der negativo? Gente, é só inverter novamente. A minha diferença de potencial, né, entre B e A será igual a R vezes I. Então, o valor negativo ou positivo, né, das minhas intensidades de diferença de potencial estão relacionadas às minhas escolhas, né, de potencial, né, de pontos potenciais, tá certo? Então, podemos prestar atenção nisso aí, né, e tudo dará, né, tudo ficará correto, tá certo? Bom, a DDP em um ramo do circuito. Gente, eu tenho um ramo do circuito, né? Isso é um exercício que cai muito aí, né? Eu quero saber a diferença de potencial entre dois pontos em um ramo do circuito, tá certo? Né? E eu tenho os meus elementos do meu circuito e vou seguir o que, gente? Vou seguir a regra, né? Aqui, né, eu só fiz um caso único, né? A corrente real em azul, a corrente escolhida, né? A corrente, né? O sentido escolhido aqui é o mesmo do real, tá certo? E aplico, né, aquilo que nós já sabemos. Então, potencial no ponto A menos o potencial no ponto B, né? Potencial do ponto A menos o potencial do ponto B. Tá certo? Eu tenho uma queda de tensão, né? Então fica menos R vezes I. Então aqui fica negativo, R vezes I. Aqui, meu elemento, a minha força eletromotriz, então fica E positivo, tá certo? Aqui eu tenho mais uma queda de tensão, tá certo? Isso será igual a menos R vezes I. Aqui eu tenho minha força contra a eletromotriz, então meu potencial é negativo, tá certo? E aqui eu tenho mais uma queda de tensão, então menos R' vezes I. Bom, está aqui a minha equação, né, baseada na segunda lei de Kirchhoff para resolver. Tá ok, gente? Então, muito obrigado.